Gente, sabe que gravando esses vídeos, eu cheguei a uma conclusão. Eu adoro o assunto educação de filhos. Acho que é o que eu mais gosto. E aí hoje eu estava pensando assim, que eu gosto muito desse assunto e me considero muito bem-sucedida enquanto educadora, né, enquanto mãe. Então é muito gratificante hoje em dia em que minhas filhas são adultas, né? Eu tenho 3 filhas, elas são adultas hoje e vira e mexe elas trazem às vezes assuntos, né? De situações passadas onde elas eram crianças e como é que aquilo funcionou para elas. E é muito legal a gente discutir hoje, né? No mesmo nível, vamos falar, todas adultas. É bem bacana. E aí eu tava pensando assim, o que para mim é o mais importante nesse relacionamento, na educação? É o amor. É você conseguir transmitir o seu sentimento de amor da maneira mais honesta possível. Mesmo porque você só vai conseguir ter esse sentimento de uma forma plena se você for honesto consigo mesmo. E aí eu pensei num exemplo para trazer para vocês que eu acho que ilustra bem isso que eu quero falar. Que é assim, quando as meninas eram pequenas, tem uma fase que as crianças têm terror noturno, é o tal é aquele pesadelo que a criança fica envolvida naquele pesadelo, não acorda, né? Fica achando e ela fica gritando, chorando. Isso acontecia com as minhas meninas e eu particularmente, hoje não mais, mas antes, nessa época aí, eu tinha muito medo de madrugada, de silêncio, de escuro, né? Então à noite para mim eu ficava só deitada. E quando as meninas choravam por estar com o terror noturno, nossa, aquilo para mim era um terror também noturno, porque como é que eu ia acudir alguém que estava com medo se eu estava com medo também, né? E aí eu lembro que o Ari sempre fez essa parte, meu marido, porque ele não tinha dificuldade com isso, né? Então ele ia lá e ficava com elas. E outras coisas que ele não conseguia, eu fazia. Então a gente tinha muito essa troca. Mas em relação ao terror noturno, eu tinha essa limitação. E isto para mim sempre foi uma coisa tranquila, assim, eu nunca tentei esconder isto, porque às vezes a gente tem uma forma equivocada de pensar como pais e educadores. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e que a gente tem que ultrapassar a condição humana e meio que até virar um super-herói ou uma super-heroína para dar conta de algumas situações. E não é assim, nós somos seres humanos, sujeitos a erros, a falhas, né? Então acho que a gente reconhecer essas limitações nos ajuda, porque a gente vai estar mais próximos da gente mesmo. E aí a nossa interação com o filho vai ser muito mais verdadeira e muito mais honesta. E aí o amor vai poder ser muito mais explícito e pleno, né? Então eu lembro que às vezes acontecia de não ter ninguém para dividir comigo. Sei lá, o Ari estava viajando e as meninas estavam com terror. Como é que fazia? Eu tinha que levantar, porque eu era a adulta responsável ali, eu tinha que fazer o meu papel de mãe. Eu ia, mas eu ia com medo. E aí eu dividia o medo com elas. Era o que eu podia fazer, era o que eu conseguia fazer, certo? E pelo fato de eu me respeitar, isso fazia com que eu estivesse ali com o maior amor do mundo, porque eu estava me amando também, porque eu estava me respeitando. Então isso faz muita diferença. As minhas filhas sempre souberam dessas minhas fraquezas. Eu nunca tive que esconder e nunca escondi delas isto. E isso nunca atrapalhou o sentimento, né, que a gente sente um pelo outro, certo? Então eu quis trazer essa reflexão
com essa experiência minha, que eu acho que ilustra bem, né? Isso que eu quero dizer. Que o mais importante é você deixar o sentimento do amor fluir. E para isso você tem que estar desarmada. Você tem que estar plena naquela situação. Despida de todas as amarras, certo? Espero ter contribuído com essa reflexão. Gostaria que vocês deixassem um like. Tô pondo até 2, ó. Que vocês compartilhassem, se vocês acham que ele pode ser útil para mais alguém. Se inscreverem no canal, que tem muito vídeo bacana de diversos temas. E acionarem as notificações para vocês saberem dos vídeos novos, tá certo? Até a próxima. Tchau!